Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. Que bom te encontrar aqui nessa semana apacentar. Que privilégio poder falar ao seu coração nessa noite. Que privilégio poder estar aqui compartilhando contigo alguns pensamentos, algumas conclusões a respeito da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu fico muito grato em poder saber que você está aí do outro lado, ouvindo, participando, interagindo, assistindo e compartilhando com mais pessoas também, para que juntos nós possamos crescer, amadurecer na fé e cada vez mais então nos desenvolvermos para a glória do nosso Deus. Eu sou o pastor Alisson, sou pastor na Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda, e um prazer que foi ser convidado, uma honra para mim ser convidado a participar dessa semana tão especial da Primeira Igreja Batista em Taubaté. Um forte abraço ao meu amigo pastor Luciano Santáguida, pastor presidente desta igreja, e sinto-me honrado em poder fazer parte dessa semana e juntos compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Quero dizer que nós estamos aqui, na nossa cidade também enfrentando essa questão da pandemia, voltando gradualmente com os nossos cultos, mas também aí focados nessa nova maneira de enxergar a visão da igreja, que é também pelas redes sociais, que é pela internet, pelo YouTube, enfim, por tantos canais que também nós podemos agora usufruir, e a igreja tem ido a lugares aos quais ela não imaginava poder alcançar, não é verdade? E dentro desse assunto a gente vai conversar hoje, cara. A gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios e os malefícios de um relacionamento virtual, dos nossos relacionamentos virtuais, das nossas redes sociais e como que isso tudo tem aí, talvez, atrapalhado o nosso dia a dia, atrapalhado um pouquinho o nosso desenvolvimento e como tratar isso à luz da Bíblia. Show? É sobre isso que nós vamos conversar e eu quero convidar você então para juntos orarmos e colocando assim agora as nossas vidas nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai amado, quero colocar nossas vidas diante de Ti e desde este momento, clamo pelas Tuas misericórdias, pelo Teu poder, pela iluminação do Teu Espírito, para que juntos possamos compreender a Tua palavra e então trazer uma compreensão melhor, clara, para uma prática também melhor de vida, a qual buscamos como salvos, santos, filhos do Senhor, e é isso que nós desejamos para esta noite. Por isso, Deus, nos colocamos em Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que legal, vamos lá então. Eu não sei se você é tão antenado assim com as redes sociais e com os relacionamentos virtuais. Eu gosto bastante, gosto muito da tecnologia, embora não tenha tanto conhecimento assim, mas gosto de acompanhar aí as tendências, vejo aqui os meninos da igreja trabalhando com isso e eu fico muito feliz e quero participar para conhecer cada vez mais um pouquinho de cada uma dessas tecnologias. E as redes sociais, elas vieram para ficar, não é verdade? E cada vez mais a gente tem experimentado relacionamentos virtuais. E nesta noite eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Eu quero dividir, na verdade, essa palestra em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho dos dados e de alguns números que nós temos a partir de algumas pesquisas feitas, divulgadas por meio também da imprensa. Eu quero compartilhar essas pesquisas com você. No segundo momento, eu quero compartilhar com você, algumas visões e opiniões que eu pessoalmente coletei de algumas pessoas usuárias das redes sociais. E aí nós não vamos falar de números frios, quando uma pesquisa fala de tantos milhões de pessoas, ou um percentual ali ou aqui, mas eu vou falar de pessoas que eu conheço e que me deram então a sua opinião a respeito deste assunto. E por fim, no terceiro e último momento, nós vamos olhar para a Bíblia e a partir da Bíblia nós vamos tirar algumas lições, alguns conceitos, alguns princípios sobre como lidar melhor com os nossos relacionamentos virtuais. Tamo junto? Então vem comigo. Primeiro momento, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os dados e os números das redes sociais, em especial no Brasil. Um levantamento feito em 2018 pelo IBGE aponta que de a cada 10 brasileiros, 7 já estão conectados à rede. Os dados, claro, consideraram 181 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais.
O resultado indica que o celular é o aparelho mais utilizado para o acesso à internet. Segundo números do relatório digital em 2019, o ranking no Brasil das redes sociais, muito recente essa pesquisa, diz que em primeiro lugar os brasileiros acessam muito mais o YouTube, em segundo o Facebook, em terceiro o WhatsApp, em quarto o Instagram, em quinto o Messenger e em sexto o Twitter. São as 6 principais e maiores redes sociais acessadas pelo brasileiro. Veja que em primeiro lugar nós temos o YouTube e somente em quarto está o Instagram. Ainda que o Instagram hoje seja um boom aí dos aplicativos de rede social. É o que hoje realmente bomba no meio dos jovens, adolescentes e de um modo geral o Instagram é o principal, não em números ainda, mas já de acesso daqueles que nós estamos por perto, daqueles que nós conhecemos. Olha que interessante, é que as mulheres publicam mais selfies do que os homens. Ah, que isso, sério? A resposta é simples, né, para isso. Mulheres são muito mais fotogênicas que os homens e elas então aproveitam melhor esse momento para compartilhar as suas selfies. Entre os destaques que os brasileiros mais compartilham estão momentos especiais, ou seja, o que a gente mais compartilha, em primeiro lugar, momentos especiais, férias, aniversário, formatura, eventos em geral, momentos especiais da vida, a gente vai lá e pum, coloca nas redes sociais. Em segundo, vídeos e imagens divertidas. A tal da figurinha, então, nem se fala, não é verdade? Bombou aí a figurinha, em cada hora se aparece uma figurinha nova e imagens e vídeos divertidos que fazem a gente rir bastante. Ultimamente teve uma aí que bombou muito no início da pandemia, que foi aquele dos africanos lá, eu não vou saber exatamente a nacionalidade deles, né, que dançavam com caixão e colocavam então algumas cenas que um possível acidente e logo em seguida colocava a cena deles dançando. Isso bombou recentemente nas redes sociais. Terceiro, estão as notícias importantes e as novidades tecnológicas. Em quarto, estão as mensagens positivas e de autoajuda. E em quinto, como bom brasileiro, estão as piadas e as brincadeiras. São os 5 temas mais compartilhados dentro das redes sociais, de acordo com essa pesquisa realizada, com essa pesquisa feita. Agora, o Instagram, ele cresceu consideravelmente nos últimos anos. Só para você ter uma ideia, e olha que esses dados estão mais já ultrapassados, em 2017, os usuários de Instagram no mundo eram 700 milhões de pessoas. Em 2018, isso pulou para 1 bilhão de pessoas. Percebe que boom que foi dado no Instagram? Eu ousaria em dizer que a gente está aí muito mais que 1,5 bilhão, talvez já, em 2020, de usuários do Instagram. O Twitter é uma rede acessada muito mais pela classe A e menos usada pelos mais velhos. O Spotify é influenciado pelos mais jovens e também pela classe A. E o WhatsApp é aquele que a grande maioria utiliza. 64% dos usuários usam o WhatsApp durante o dia inteiro. Sabe aquele negócio de ficar o tempo inteiro respondendo mensagem? Toda hora você olha, está online. Então, isso representa 64% dos usuários das redes sociais. O WhatsApp ganha cada vez mais relevância nas pesquisas no Brasil e em 2018 já tinha atingido 1,5 bilhão de usuários no WhatsApp só no Brasil. E aí a gente começa então a perceber um pouco mais e aprofundar um pouquinho mais nessas pesquisas. Segundo uma reportagem da Época Negócios, no dia 6 de setembro de 2019, essa revista, queridos, olha que dado importante, ela relatou que nas nações, o Brasil está em segundo lugar no ranking de pessoas que ficam mais tempo ligados na internet. Presta atenção. Em primeiro lugar estão as Filipinas, com 241 minutos por dia, em média. E em segundo lugar está o Brasil, com 225 minutos em média
por dia. Olha, eu não sei você, mas eu conheço pessoas que ficam muito mais que isso, ligadas e antenadas nas redes sociais. É um dado que me preocupa, porque esse dado mostra em que realmente nós estamos investindo o nosso tempo. E as redes sociais, elas estão despontando como algo que realmente a gente tem usado muito na vida e talvez deixando o que realmente é importante de lado. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Diante dessas pesquisas, a gente viu que o Instagram ele tem aumentado de forma assustadora. E agora falando exclusivamente do Instagram, a Veja de São Paulo trouxe uma seguinte matéria que traz uma frase da Madonna que diz assim: o Instagram é pensado para as pessoas se sentirem mal. Esta frase foi dita pela Madonna ao jornal The Sun, um jornal inglês. E ela que tinha nesse tempo, nesse período dessa reportagem, cerca de 14 milhões de seguidores. Ela disse que você se pega se comparando com outras pessoas. Devo ser assim, agir assim, parecer assim. As pessoas se tornaram escravas da aprovação dos outros. Madonna tem 60 anos de idade, tinha, né, na época da pesquisa aqui, da reportagem da Veja, acho que foi no ano passado mesmo, 2019, e ela compartilhou uma verdade. Realmente, nas redes sociais, a gente fica o tempo inteiro se comparando. E aí, é claro que eu estou generalizando, tá bom? Nem todos fazem isso, mas a grande parte faz. De ao olhar para os stories, olhar para as postagens, olhar para as curtidas, inclusive o Instagram tirou o número de curtidas, não é verdade? Você agora não consegue saber quantas curtidas alguém recebeu, mas apenas você e mais um monte de pessoa. Você não sabe a quantidade, só quem realmente postou sabe. E você sabia que essa atitude do Instagram foi exatamente para ajudar pessoas que estavam depressivas e caindo em depressão porque as suas postagens não tinham o mesmo número de curtidas que aquele ou outro amigo ou alguém famoso. Olha que ponto chegamos. Um estudo da entidade britânica Sociedade Real de Saúde Pública, foi publicado em maio de 2019, disse que as redes sociais são tão viciantes quanto o álcool e cigarro. E entre elas, o Instagram foi avaliado como a mais nociva à mente dos jovens. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Olha, eu não falei nada ainda, eu só estou te dando dados. E os dados nos mostram que a realidade hoje, nossa, é muito mais virtual que real. As pessoas estão o tempo inteiro ligadas e o tempo inteiro preocupadas em se comparar com outras pessoas. E é muito interessante porque ao olhar para os stories e para as postagens de qualquer rede social, você não vai ver ninguém colocando ali que está passando mal, ou que não está bem, ou que não acordou bem. Você vai ver na grande maioria, na maioria esmagadora, pessoas compartilhando seus momentos felizes, fotos bem tiradas, com filtros de todo e qualquer tipo que você possa imaginar, que emagrece, que deixa mais bonito, que maqueia. E a gente fica se comparando o tempo inteiro com essas pessoas, achando que a vida delas é uma beleza, enquanto que, na verdade, nem sempre o que se vê nas redes sociais é o que acontece na vida real. Aí a gente vai entrar para a segunda parte da nossa palestra de hoje. E a segunda parte da nossa palestra foi feita com as opiniões de usuários próximos a mim, ok? Eu fiz uma pesquisa rápida com alguns usuários das redes sociais, pessoas próximas em todo sentido, tá? Porque algumas delas moram perto, outras moram em outros estados do Brasil e ainda outras moram em outro país.
E todos esses que eu tive acesso, eu fiz algumas dessas perguntas e eles me colocaram então a sua opinião sobre os malefícios e os benefícios das redes sociais para a sua vida. Eu não quero com essa pesquisa simplesmente determinar que tais respostas são a realidade de todas as pessoas. É claro que não, até porque nem é uma pesquisa científica, nem se trata, sabe, de pegar realmente percentuais como essas, enfim, tantas outras empresas já estão acostumadas a fazer. Não, cara, é uma pesquisa básica. Peguei o celular e mandei mensagem para algumas pessoas e pedi para que eles me dessem as suas opiniões. Mas eu vou te dizer uma coisa, ao olhar para as respostas, eu posso te dizer que você vai se identificar um pouquinho aqui. Eu quero começar citando uma resposta e eu simplesmente copiei e colei de alguém. Eu não vou citar nomes, mas todas as pessoas sabem que eu usaria esses dados aqui na palestra. E essa pessoa disse assim: primeiramente, gostaria de dizer que, na minha opinião, não há e nunca haverá uma substituição para relacionamentos existenciais na vida real, a presença física de outro ser humano. Nós fomos feitos para isso, para nos relacionarmos uns com os outros. Deus nos criou assim, com a necessidade de recebermos um toque, um abraço. Se o mundo fosse reduzido a somente relacionamentos virtuais, creio que nós, como humanidade, não sobreviveríamos. Uma lacuna muito importante e essencial para a nossa existência deixaria de ser preenchida. Eu achei muito legal essa resposta, porque essa pessoa conseguiu colocar em algumas poucas frases exatamente aquilo que a gente realmente sabe que é a verdade. Nenhum relacionamento virtual conseguirá substituir um relacionamento presencial, físico, do toque, do abraço, do carinho, do beijo, para o qual nós também fomos criados. Não à toa, Deus nos fez com 5 sentidos. E dentre estes, um deles é o tato. É fato que os nossos relacionamentos virtuais, eles não representam a totalidade dos nossos relacionamentos reais e não podem demonstrar ou substituir, melhor dizendo, os nossos relacionamentos reais. Alguns aspectos positivos que foram citados por essas pessoas nas suas opiniões. Primeiro que, no geral, um grande aspecto positivo, todo mundo praticamente disse isso, que um grande aspecto positivo é aproximar quem está longe. Por exemplo, eu tenho familiares que moram longe, amigos que moram longe, e a gente se comunica via rede social. E isso é um aspecto muito bom, um aspecto positivo. Olhando então para o quadro atual de pandemia que vivemos, percebemos ainda mais que o relacionar virtualmente é bom para amenizar a falta da presença física e assim nós podemos matar um pouco a saudade, não é verdade? Como é bom a gente poder pegar o celular e fazer uma videochamada para alguém e poder vê-lo. Aquele que você não pode estar perto por causa da pandemia, uma pessoa talvez do grupo de risco que não pode ter acesso e contato com pessoas, e às vezes é o seu avô, a sua avó, às vezes é alguém que você ama tanto e você não pode ter acesso a ela. E uma videochamada não substitui o abraço, mas ameniza a saudade. É um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é que não trava o seu relacionamento a um horário e o acesso é constante, ou seja, você pode falar com aquela pessoa a qualquer momento. Eu me lembro que quando, no passado, eu era garoto ainda, menino, e a gente tinha que ter acesso aos nossos amigos apenas quando a gente se encontrava na igreja, se encontrava na rua ou na escola. A gente ficava às vezes dias sem se falar. E o relacionamento virtual nos deixou uma facilidade incrível de poder falar com qualquer pessoa a qualquer hora. O acesso é constante. A facilidade da manutenção do relacionamento, proporcionando então uma praticidade no diálogo. Isso nos ajuda a estar mais perto e poder conversar mais um com o outro. Facilita a tomada de decisões quando se tem um problema urgente para ser discutido ou decidido. Por exemplo, quando talvez você não tenha tempo de estar com o seu esposo, com a sua esposa, para uma tomada de decisão, por um talvez está trabalhando distante do outro, e as redes sociais nos ajudam a decidir, tomar algumas decisões.
Ajuda a vencer a timidez a fim de conquistar e reconquistar o amor, a amizade, a confiança, o respeito, enfim, etc. Melhora também os nossos relacionamentos através do nosso tempo. Encaixamos com mais facilidade as nossas atividades de uma forma mais conveniente. Ou seja, eu respondo quando eu posso, mas às vezes numa madrugada eu consigo responder alguns amigos e que talvez eu não conseguiria num dia normal. E há também maior facilidade de conhecer novas pessoas. Alguns dos aspectos positivos citados por pessoas que estão próximas pelas redes sociais. E os aspectos negativos, pastor? Bom, eu confesso para você que não sei se é porque a gente normalmente quer tratar o aspecto negativo, não é verdade? Porque o que está bom a gente continua fazendo e normalmente a gente, quando vem para uma palestra, a gente quer, na verdade, tratar o que não está legal, o que não está bom e a gente precisa então melhorar isso. E aí então eu olho para os aspectos negativos e eu vejo, por exemplo, algumas coisas e eu vou citá-las para vocês. A ausência de emoções e sentimentos é um aspecto negativo. No relacionamento virtual não há abraços, não há carinho, não há beijos, não há aperto de mão, não há olho no olho. Pode até mascarar a verdade. Muitas vezes em uma conversa dizemos que estamos morrendo de rir, quando na verdade estamos sérios. Às vezes colocamos ali uma carinha chorando, triste, quando na verdade sequer demos importância para aquilo. Possibilita também a não ser verdadeiro. Torna um relacionamento mais frio, sem saber como a pessoa realmente está falando ou sentindo. Sabe, porque às vezes mensagens escritas então nem se fala. A gente não consegue expressar muitas vezes as emoções numa frase escrita. Afasta as pessoas que estão por perto. Isso eu ouço muito. Pessoas que dizem que a tecnologia nos aproximou dos que estão longe, mas nos afastou daqueles que estão perto. Porque nós nos viciamos tanto no celular que nós não conseguimos olhar para o lado. A gente não consegue se relacionar com quem está perto. Na internet também as pessoas só sabem sobre você diante daquilo que você posta. E aquilo se torna um exibicionismo. Ou seja, há necessidade extrema de o tempo todo estar tentando passar às pessoas a ideia de que você está bem, que você está feliz, a autoafirmação, e muitas vezes isso não reflete exatamente o nosso coração. Eu conheço pessoas que postam fotos lindas, maravilhosas, que mostram, sabe, uma realidade que não é exatamente aquela que ela está vivendo, apenas para se exibir, exibicionismo. É ruim quando você também evita conflitos pessoalmente e vai para o conflito na internet, os conflitos na tecnologia. Isso é mais fácil dizer algumas coisas atrás de uma tela que dizer pessoalmente. E aí talvez você que esteja em casa agora, você que esteja ouvindo, assistindo essa palestra, você vai entender o que eu estou dizendo quando você se lembrar de alguma discussão inútil que você viu ou até mesmo participou no Facebook, no Instagram, por alguém que postou alguma coisa que você não concordava e a gente cai matando em cima, enquanto que se talvez isso tivesse acontecido assim, pessoalmente, teríamos ficado calados. Atrás de uma tela, nós somos muito corajosos. É por isso que eu concordo com aquela frase que diz que as redes sociais são tão viciantes tal qual o álcool, porque com álcool no corpo, muita gente tem coragem de fazer algo que não faria sem ele. E da mesma forma, atrás de um celular, nós estamos fazendo muitas coisas que não faríamos diante da pessoa, sem um celular entre nós. Como é triste pegar irmãos da igreja, e como pastor posso te dizer isso, porque já presenciei e já tratei casos assim, discutindo coisas banais. E o pior, no Facebook, no Instagram, sendo exibido para todos ler. Isso não é legal. Muitos são levados a viver uma cultura que não é a dele, tampouco uma cultura bíblica. Sabe por quê? Porque são influenciados por aqueles chamados influencers digitais, os chamados blogueiros, os youtubers da vida, que mostram uma vida completamente diferente da real.
e muitas vezes nós somos influenciados por eles. Às vezes há uma confusão por uma má interpretação do que foi dito na essência, e na maioria das vezes por aquilo que foi escrito, pela falta inclusive de nós brasileiros com relação ao português, porque muitos de nós não sabem digitar, escrever da forma como realmente nós falamos. Vírgulas mal colocadas, pontuações mal colocadas, frases mal escritas que às vezes significam uma coisa e a outra pessoa entendeu completamente diferente. Facilita ameaças, ciúmes, desconfianças, gera desentendimentos, propicia também disseminação de informações distorcidas, as chamadas famosas fake news, e assim causa muitos desentendimentos. E a questão do vício também é muito complicado, porque há pessoas viciadas em redes sociais, de forma tal não conseguirem viver uma vida aqui fora. Sabe? Pessoas que não conseguem viver aqui fora. Sem falar então daqueles que praticam bullying por meio da internet e usam as redes sociais para falar coisas ou zombar de pessoas para que todos possam ver o que eles estão fazendo. Quantos malefícios a gente pode citar aqui? Poderíamos resumi-los em algumas palavras: hipocrisia, avareza, egoísmo. Poderíamos dizer mentiras, cobiça, falsidade. Percebe como essas palavras estão intimamente ligadas aos nossos relacionamentos virtuais? Por mais que a gente se policie, às vezes a gente se pega fazendo o que nós não deveríamos fazer. Você aí, querido, que me ouve, que me assiste nesta noite, eu queria muito que a partir de agora você se apegasse comigo à palavra de Deus e juntos então, a partir dessa leitura que nós vamos fazer, a gente possa compreender melhor e como tratar melhor os nossos relacionamentos virtuais. Já vimos que a cada dia está crescendo e isso não vai mudar, queridos, não vai. A cada dia mais vão surgir novos aplicativos, vão surgir novas redes sociais, vão surgir novas coisas e novas tecnologias e a gente vai cada vez se afundar mais e mais nisso. É fato, é a nossa realidade, não vai mudar. Agora, já falamos então como que nós estamos inseridos nesse mundo e já falamos dos seus aspectos positivos e dos seus aspectos negativos e dito isso a partir de opiniões de pessoas reais que compartilharam comigo. E como eu disse, muitas dessas opiniões talvez seja a sua também. A partir de agora, eu queria listar para você alguns conselhos a partir de uma leitura bíblica de como lidar com os vícios nas redes sociais, como lidar com as discussões inúteis, como agir diante da tentação, do engano e da mentira, e qual é o padrão que nós cristãos precisamos ter diante dessa nova realidade chamada relacionamento virtual. Vem comigo? Está com a sua Bíblia aí? Então vamos juntos para Colossenses capítulo 3. E eu quero compartilhar com você um texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. E queridos, a gente tem aqui um script muito interessante de Paulo a respeito daquilo que a gente tem que jogar fora e a respeito daquilo que a gente tem que tomar para nossas vidas. E ao olhar para isso, a gente consegue enxergar claramente que os nossos relacionamentos virtuais e reais, mas como a gente está tratando aqui de relacionamentos virtuais, a gente vai focar nisso, podem ser transformados a partir de uma nova vida em Cristo e com Cristo. Neste capítulo 3, Paulo ele vai começar a colocar como que a prática de tudo que ele tinha ensinado já nos capítulos 1 e 2 para os Colossenses. Ele fala sobre teoria no capítulo 1 e 2, e no capítulo 3 e 4 ele vai assim, olha, na prática, o que você deve fazer? É isso. Então, o que eu quero te dizer, querido, é que no capítulo 3, que nós vamos ler aqui alguns versículos,
nós vamos aprender como que na prática a gente pode melhorar os nossos relacionamentos virtuais. E aí nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes aqui com relação àquilo que Paulo ensinou aos Colossenses e também nos ensina hoje. Primeira coisa que você precisa entender é que o mundo pagão daquele tempo não separava e não dava ênfase a uma vida moral perfeita. Era do tipo assim, os pagãos eles entendiam que você pode se prostrar diante de um ídolo e entregar a sua oferta e ao mesmo tempo continuar vivendo a vida que você quisesse. Fazendo o que você quisesse e sua vida moral podia ser o que fosse. Desde que você pudesse se prostrar diante de um ídolo, entregar a sua oferta e você fazer o que você quisesse. Aí o cristianismo vem e a fé cristã surge e o apóstolo Paulo então, neste contexto, está transmitindo aos cristãos de Colossos e também a nós, que as nossas convicções estão intimamente ligadas com o nosso comportamento. O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3 é o seguinte: não me venha falar que você crê em algo se você não vive conforme isso. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é o seguinte: seja coerente com a escolha que você fez. Viva de forma coerente com a vida a qual você tem. É disso que Paulo está querendo dizer, então, no capítulo 3. E aí a gente vai começar a ler, então, esse capítulo nos versículos de 1 a 3, que vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Querido meu irmão e minha irmã, você que está aí me assistindo agora, preste atenção aqui. A primeira coisa que precisa ficar muito clara ao ler esse texto é que Paulo usa uma expressão aqui chamada se. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Paulo já está dizendo uma coisa aqui, deixando muito claro o seguinte: vocês só poderão viver as coisas do alto se já tiverem sido ressuscitados em Cristo e por Cristo. O primeiro passo que devemos tomar em nossas vidas é entender que não somos deste mundo e a nossa vida pertence a Cristo. Então, se você quer lidar melhor com seus relacionamentos virtuais, ou seja lá com quais forem, você precisa passar a viver o padrão de Cristo e a vida de Cristo. E o que resulta nisso, pastor? Resulta que se eu estou em Cristo, eu passo agora a pensar nas coisas que são de Cristo, as coisas que são do alto, aquilo que está na eternidade e estão reveladas na sua palavra. A partir disso, o que acontece? O resultado está adiante. Então, olha só, Paulo está construindo um pensamento. Ele está dizendo, cara, se você for ressuscitado em Cristo, agora você precisa pensar nas coisas que são do alto. E você pensando nas coisas que são do alto, algumas coisas acontecem na sua vida. Que coisas? Vem comigo, versículos de 5 a 11. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele cita imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, e não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Fantástico! Fantástico, porque Paulo é simplesmente direto e reto no que se trata a prática de vida.
Ele é direto e reto no que se trata do abandono da velha natureza. O que ele está dizendo é: vivam coerentemente a natureza de vocês. E se vocês foram ressuscitados em Cristo e pensam nas coisas que são do alto, agora vocês precisam jogar fora a prática passada de vocês. É o que Paulo está dizendo. Vejam que ele cita aqui algumas coisas muito importantes. Por exemplo, ele começa a citar a imoralidade sexual. A prostituição aqui refere-se a essa imoralidade sexual em geral. E aí a gente começa a olhar então para os nossos relacionamentos virtuais. Opa! Primeiro aspecto então do meu relacionamento virtual é: que tipo de atitude eu tenho quando me é posto ou quando sou colocado diante de uma situação em que a imoralidade sexual se apresenta a mim. Seja com conversas ilícitas, seja com um bate-papo do qual você não deveria estar tendo com alguém do outro lado, seja com imagens que são enviadas e trocadas via WhatsApp, seja o que você está acessando pelas suas redes sociais. Imoralidade sexual, jogue fora. Aí Paulo continua: a impureza. A impureza também pode ser definida como impudicícia concupiscente relacionada à luxúria e à vida libertina. Ou seja, imundos são aqueles que têm uma vida libertina, uma vida imunda. E aí eu te pergunto: que tipos de relacionamento virtual você tem? Estes relacionamentos estão ligados e refletem uma impureza no falar, no tratar e em tudo que você tem feito? A paixão lasciva descreve o estado mental que estimula a impureza sexual. E depois ele vai falar de um desejo maligno que se refere aos anseios perversos. E aí eu lhe digo, querido, que a fim de purificar os atos, é preciso antes purificar a mente e o coração, como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Pastor, então você está querendo me dizer que se eu sou de Cristo, nos meus relacionamentos virtuais, não deve haver impureza sexual, não deve haver impureza, ou seja, vida libertina, palavras de baixo calão. A paixão lasciva e o desejo maligno devem estar longe dos meus relacionamentos virtuais? Exatamente. A avareza é com o que ele completa aqui. Antes de entrar nos relacionamentos, ele primeiro trata do coração. Esses pecados iniciais tratam de um pecado do coração. Ele vai falar então que esta avareza é um pecado que coloca as coisas acima de Deus, por isso é tratada como idolatria. Uma pessoa avara nunca se contenta com o que tem, e normalmente inveja o que os outros têm. E o que acontece na internet? O que acontece nas redes sociais? O que acontece quando você começa lá no seu celular a acessar todos os stories que você segue e você começa a ver aquela pessoa que está viajando, aquela outra que está comendo um restaurante chique, aquela outra que tem uma família impecável, aquela outra que está magrinha, forte, parruda, aquela outra que tem uma casa linda e maravilhosa, e você fica olhando para aquilo tudo e fica querendo, cobiçando aquilo tudo para você, e você começa a colocar aquilo tudo como objeto de desejo, de tal ponto de você querer mais essas coisas que o próprio Deus, e isso é idolatria. Ou seja, os nossos relacionamentos virtuais, quando estão baseados na avareza, eles são pecaminosos. Eu preciso pensar. Até fogos aí aconteceu depois dessa palavra. O que eu quero te dizer, querido, é que Paulo está primeiro aqui nos advertindo sobre os nossos pecados sensuais, os pecados do coração, para depois entrar nos pecados relacionais. E aí ele vai tratar de outras coisas interessantes. Ele vai falar da ira, que descreve atitudes habituais, a indignação, que se refere às explosões de raiva, a maldade, que é uma disposição maligna com uma pessoa. A maldade é uma atitude pecaminosa. A blasfêmia, que descreve um discurso maledicente e destrutivo. E a linguagem obscena, que é, obviamente, qualquer tipo de palavra torpe
que desagrada a Deus. Mais fogos. E o último pecado de Paulo é a mentira, que ele cita aqui é a mentira. E rei querido, presta atenção comigo. Cara, eu olho para isso tudo e eu enxergo os nossos relacionamentos virtuais. Pessoas iradas. Pessoas que não conseguem ler uma coisa e se não concordar com aquilo, deixar passar. Não, a pessoa lê aquilo, não concorda e sabe, xinga a pessoa de tudo quanto é nome. Eu fico, meu pai olhando para as redes sociais de algumas pessoas, eu fico olhando aquilo, eu fico imaginando, meu pai... Aonde está a cabeça dessa pessoa em falar assim com outra, em xingar dessa forma, como se um palavrão fosse uma palavra normal? E a mentira? Quantos estão mentindo nas suas redes sociais? Quantos estão postando fotos mentirosas? Estão postando uma vida mentirosa, enganosa, enganando a si mesmo, enganando os outros, mentindo a respeito de atitudes, mentindo a respeito de coisas, de lugares, enfim. A mentira envolve a intenção de enganar com o propósito de obter algum benefício. Um provérbio antigo diz que a meia-verdade é uma mentira inteira. E aí depois Paulo condena a discriminação, o preconceito e o bullying. Que isso, pastor? Onde ele escreveu isso? Versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que na igreja de Cristo somos todos iguais. E assim como Deus não faz acepção de pessoas, eu, você, nós não podemos fazer acepção de pessoas. E não podemos praticar a discriminação, o preconceito, o bullying. Não podemos simplesmente entrar em discussões inúteis nas redes sociais, porque isso é condenado por Deus. É como se nós estivéssemos aqui lendo e podendo entender da seguinte maneira: não pode mais haver petistas e bolsonaristas entre nós, brancos ou pretos, pobres ou ricos, feministas ou machistas, até porque essas ideologias não são ideologias condizentes com o Evangelho de Cristo, de um lado ou de outro. O que Paulo está querendo dizer, querido, aqui é o seguinte: não existe mais discriminação dentro da igreja. Pare de discriminar o outro por aquilo que ele possa, por aquilo que ele faz e comece a amá-lo da forma como ele é. Porque nos nossos relacionamentos virtuais, muitas vezes nós praticamos a discriminação, preconceito, bullying, condenado por Deus, aqui escrito claramente por Paulo no versículo 11. Ou seja, se quisermos ter bons relacionamentos virtuais, precisamos nos despir dessa natureza pecaminosa. É o primeiro passo. Mas não acaba aqui. Porque eu não apenas tiro essa roupa velha, eu preciso agora colocar uma roupa nova. E essa roupa nova está descrito nos últimos versículos que nós leremos nessa noite. 12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perceba que Paulo não apenas fala para se despir da velha natureza, mas ele fala de se revestir de uma nova natureza, a natureza de Cristo. Esse texto é correlato de Gálatas 5, quando trata do fruto do Espírito. Também correlato aquilo que Paulo escreve aos Efésios. E lá em Efésios capítulo 4, você vai encontrar algo muito parecido com isso, de se despir e de se revestir. Aquele que vive de acordo com a sua nova natureza reflete a maneira de agir de Cristo, inclusive nos seus relacionamentos virtuais. E aí, olha que interessante. E aí, como que os meus relacionamentos virtuais serão? Repletos de compaixão, isso faz de nós pessoas tratáveis, repleto de bondade, a mesma que recebemos de Deus, agora nós compartilhamos e partilhamos com o próximo. Nossos relacionamentos virtuais estão repletos agora de humildade, quando eu passo a pensar primeiro no outro que em mim mesmo, e eu começo a ter no meu relacionamento virtual mansidão, que é poder sobre controle. A ideia de mansidão não é alguém fraco, alguém mole, alguém bobo, mas é
é como se fosse um cavalo selvagem domado, que consegue com toda aquela força controlar. É a ideia do texto. A paciência nos meus relacionamentos virtuais demonstra que eu suporto provocações sem me vingar, e a paciência vai nos levar a não responder bruscamente todas as pessoas, mas eu passo a ter paciência, o que também nós podemos chamar de longanimidade. Longo ao irar-se, longo, ou seja, tardio. Eu demoro, eu conto até 10, eu conto até 100 para poder responder. E por fim, Paulo fala sobre o perdão, de não levar em consideração as queixas contra alguém, mas perdoá-los em Cristo. Concluindo, a melhor maneira de lidar com os nossos relacionamentos virtuais é nos despir da velha natureza, focados naquilo que é do alto, revestidos do fruto do Espírito, a fim de vivermos como o padrão de Cristo. A pergunta é: se Cristo estivesse com seu celular na mão agora, ele se alegraria ou não? Se Cristo começasse a responder todas as mensagens que você recebe no WhatsApp, que tipo de resposta você daria? Se Cristo começasse a postar os seus stories, que tipo de história você postaria? Se Cristo começasse a escrever as suas postagens, que tipo de postagem você colocaria? Como se faz isso, pastor? Meditando na palavra de Deus. Então você precisa trocar as suas horas nas redes sociais pelas horas debruçado na Bíblia. Eu também posso crescer nisso falando com Deus em oração. E aí você precisa trocar os seus stories e as suas selfies pelo joelho no chão. E eu também preciso praticar o amor, que é o vínculo da paz. E aí você vai precisar trocar sua prontidão em responder por impulso, pela longanimidade em responder apenas o que Cristo diria. E aí você pode me dizer: pastor, eu não consigo. Esta pode ser a sua desculpa hoje. Mas eu tenho algo para te dizer. Se você é uma nova criatura em Cristo, como nós vimos no início, ressuscitado em Cristo, vivendo uma nova vida em Cristo, pensando nas coisas que são do alto, ou seja, se você é uma nova criatura, se você foi resgatado do inferno pelo sacrifício de Jesus Cristo e você já faz parte dessa família de Deus, você não pode dizer que não consegue. Você pode até dizer que você não quer, porque para você é muito mais prazeroso continuar nas redes sociais, vivendo uma vida que não é a sua. Mas dizer que não consegue, não podemos dizer. Agora, se você ainda não é de Cristo, se você ainda não vive uma vida com Cristo, se você ainda não está salvo, você ainda não é salvo em Cristo, aí eu acredito em você. Você realmente não consegue. Então você precisa se entregar a Cristo, para que Ele possa te ajudar a despir dessa velha natureza, para se revestir daquilo que Cristo é. E o padrão de sua vida passa a ser agora o padrão de Cristo. Em tudo, somente o Espírito Santo pode ajudar você a vencer essa batalha virtual. Que tipo de relacionamento virtual você quer ter hoje? Se Cristo hoje começasse a responder as suas mensagens, quais seriam as suas respostas? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero colocar nossas vidas em Tuas mãos, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude. Nos ajude a melhorar os nossos relacionamentos virtuais e a tratá-los melhor, conforme o Senhor nos ensinou. E que possamos pegar então essa palavra de Paulo e vivê-la. E na prática de vida, começar então a colocar todos esses aspectos no meu dia a dia, nas minhas redes sociais, nos meus relacionamentos virtuais e por onde quer que eu esteja. Eu lhe peço, eu lhe clamo, ajude-nos. Ajude-nos a melhorar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu só espero que você tenha aprendido
e que nesta noite você possa lidar melhor com os seus relacionamentos virtuais. Que Deus assim te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.